Nesse último domingo, estreou a segunda temporada de House of the Dragon. E o primeiro episódio, Um Filho por um Filho, já trouxe uma nova polêmica para o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Enquanto muitos fãs ficaram impactados com a morte cruel do jovem Jaehaerys Targaryen, outros se incomodaram com a cena que ficou bastante diferente do que é mostrado dentro do livro Fogo e Sangue, que narra os eventos da Dança dos Dragões. Mas e então? Essas mudanças foram tão grandes assim? E se foram, quais os impactos dessas mudanças para o futuro da história em House of the Dragon? Bom, é sobre essas questões e algumas outras coisas que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, todos nós que acompanhamos o universo das crônicas sabemos que Westeros é um ambiente hostil, independente de você ser homem, mulher, jovem, idoso ou mesmo uma criança de berço. Independente do seu nascimento, num cenário de guerras e intrigas políticas, ninguém é poupado. Em Game of Thrones isso já tinha ficado muito bem estabelecido logo no início da série, quando a Cersei e o Joffrey mandam matar todos os bastardos do Robert, mesmo os bebês que viviam lá em Porto Real. Além disso, mais tarde na série, nós também descobrimos a história da Aelia Martell e dos seus filhos, e descobrimos como ela e as suas crianças foram massacradas a mando dos Lannisters lá no final da rebelião do Robert. E além disso, na série nós tínhamos também o Craster e os seus filhos, e ele entregava os bebês meninos como sacrifícios aos White Walkers. E isso só falando do que a gente viu na série, já que no livro a gente tem bem mais exemplos de barbaridades cometidas contra inocentes. E por mais cruel e brutal que isso seja, ou que isso pareça de modo geral, a verdade é que o George R. R. Martin sempre se propôs em trazer uma visão crua da guerra, e basta ler um livro histórico sobre guerras e conflitos para encontrar os mesmos tipos de relato. Numa guerra, dificilmente os inocentes são poupados, e a gente vê isso durante toda a história, da era da Antiguidade Clássica, a Idade Média, Idade Moderna e até nos tempos contemporâneos. Infelizmente, os inocentes sempre acabam no meio do caminho, no meio do conflito. E falando em literatura, a própria Bíblia é cheia de histórias sobre crianças sendo mortas ou sendo ameaçadas de morte por conta de questões políticas. Moisés, por exemplo, é um personagem que é vítima de uma ordem dada pelo faraó, que ordenou que todos os bebês hebreus fossem jogados no rio naquela época, porque a população hebreia estava muito inflada. E é assim que começa a história de Moisés, que é um personagem central na narrativa bíblica. E isso é só um exemplo. A história de crianças sendo mortas em meio a guerras e intrigas políticas não é algo novo nem em Game of Thrones, nem na literatura, nem na história real e muito menos na ficção como um todo. Então, por mais chocante que a cena e o contexto da morte do Jaehaerys sejam, eu acredito que está bastante dentro da narrativa que as Crônicas de Gelo e Fogo, House of the Dragon e que Game of Thrones se propõem como um todo. É chocante, mas faz parte da história e faz sentido dentro da história. E eu falo isso porque eu sei que sempre que tem algum momento muito violento dentro de alguma série das crônicas de Game of Thrones ou House of the Dragon, sempre existe esse burburinho que fala sobre o excesso de violência. Mas eu acho que existe uma grande diferença de uma violência que é feita exclusivamente para chocar e uma violência que tem um contexto e que move a história para frente, que é o caso de como costuma ser a violência dentro do universo das crônicas, pelo menos quando ela é bem feita. Game of Thrones em alguns momentos se perdia um pouco, mas não é o caso aqui. Enfim, na série nós vemos que após Aemond e Vhagar matarem o Lucerys e o seu dragão lá em Ponta Tempestade no final da primeira temporada, a Rhaenyra ficou arrasada e inconsolável com a notícia e exigiu a morte do Aemond como uma vingança. Então seu marido, o príncipe Daemon, que já estava sedento por vingança e por um pouco de ação, armou um plano para enviar 2 homens para a Fortaleza Vermelha com o objetivo de que eles matassem o Aemond em segredo, já que um ataque direto à cidade seria muito difícil por conta da Vhagar estar guardando a capital. O Daemon então consegue juntar 2 homens. Um guarda da patrulha da cidade, que ainda era leal a ele, e um caçador de ratos, que trabalhava no castelo e que conhecia bem as suas passagens secretas. Essas passagens secretas que foram criadas pelo Maegor o Cruel um século antes e que depois nós também vemos sendo usadas pelo Varys lá em Game of Thrones. Os 2 assassinos então partem para a fortaleza, mas não encontram o Aemond para cumprir a sua missão.
Porém, no meio do caminho, eles se deparam com a Rhalyna e os seus filhos lá no quarto dela. A dupla então decide matar o filho da Rhalyna e do Aegon, o pequeno Jaehaerys, que seria o herdeiro do trono, e, como sendo um príncipe Targaryen, também agradaria o desejo de vingança do Daemon. Na série, os assassinos ficam em dúvida sobre qual das crianças, que são gêmeos, é o menino ou a menina, e forçam a Rhalyna a identificar. Ela faz isso, eles matam o guri, cortam a sua cabeça, enquanto nós acompanhamos a mãe indo embora com a sua outra filha, totalmente perturbada pelo ocorrido. Nós não vemos a ação acontecendo, mas ouvimos os sons, a faca cortando e serrando, e também os augúrios de morte do pequeno Jaehaerys. Enfim, é isso. E bom, o primeiro ponto da discussão pra mim vem aqui. Pra mim, a cena é violenta o suficiente. Eu não acho que a gente precisava ver sangue, ver uma cabeça de criança ou qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que entender o que está acontecendo e ouvir os sons já foi perturbador o suficiente e já causou o impacto necessário. Eu, inclusive, sou um grande defensor de evitar cenas muito explícitas nas séries, nos filmes. Eu acho que fazer violência sem apelar pro gore é muito mais artístico e sofisticado. E eu gosto de quando House of the Dragon faz isso. Inclusive, talvez a única coisa que eu considero que House of the Dragon faz melhor do que Game of Thrones é isso. Como eu disse, durante as temporadas, em alguns momentos, Game of Thrones explorou demais a violência, especialmente a violência contra a mulher, e fez tudo muito explícito e escandaloso. E eu acho que House of the Dragon consegue ser mais contida e mesmo assim passar sua mensagem. E eu gosto muito disso na série. Porém, por outro lado, eu realmente acho que todo esse momento envolvendo a morte do pequeno Jaehaerys na série tem alguns problemas que podem, se não prejudicar o andamento da história, podem sim diminuir a força da narrativa como um todo. E para falar sobre isso, a gente precisa ir para os livros. E bom, antes de ler todo o trecho que envolve o sangue e o queijo dentro de Fogo e Sangue aqui para vocês, eu preciso dizer que, se você é uma daquelas pessoas que acha que não se pode comparar o livro com uma adaptação, esse vídeo não é para você. Eu entendo perfeitamente que a adaptação é diferente da obra original, e para mim tá tudo bem ter essas mudanças. Mas eu continuo achando que as comparações são totalmente válidas. Comparar as duas obras não anula nenhuma delas. Dizer que o livro tem diferenças da série, dizer que o livro tem coisas melhores que a série, não torna a série ruim, nem anula o valor que a série tem. Para mim, as comparações servem justamente para a gente olhar essas diferenças e discutir os impactos que essas mudanças têm na história, e até para aumentar o valor da obra como um todo. Para mim, dizer que você não pode comparar as obras é pensar um pouco limitado. É como ver um filme baseado numa figura histórica, como um Napoleão, um Oppenheimer ou mesmo um Elvis Presley, e não poder comparar o filme, a história que é contada no filme, a versão que é contada do filme, com a versão que a gente tem mais histórica e mais parecida com a vida real, com relatos divergentes sobre essas figuras e as intenções que o filme tinha ao mostrar só um lado da história. Para mim, comparar e analisar com justiça as duas obras engrandece elas como um todo e faz muito sentido, porque no caso de House of the Dragon e Fogo e Sangue, ambas as obras narram a mesma história com perspectivas e intenções diferentes. Por isso, aqui no canal eu sempre vou comparar o livro com a série. E se você não curte muito isso, tá tudo bem, mas talvez o meu conteúdo não seja para você, beleza? Então agora vamos ver como todo esse momento do sangue e do queijo acontece dentro do livro e trazer algumas análises. Lembrando que o trecho que eu vou ler vai ser bem longo, mas eu vou pedir pro Diego colocar o texto na tela enquanto eu leio o livro aqui, beleza? Abre aspas. Em Pedra do Dragão, a rainha Rhaenyra desabou quando soube da morte de Luke. O irmão mais novo de Luke, Joffrey, Jace ainda estava longe na missão pelo norte, fez um juramento terrível de vingança contra o príncipe Aemond e Lord Boros. Só a intervenção do Serpente Marinha e da princesa Rhaenys impediram que o garoto subisse em seu dragão na mesma hora. Quando o Conselho Preto se reuniu para pensar em como reagir, chegou um corvo de Harrenhal. Olho por olho, filho por filho, escreveu o príncipe Daemon. Lucerys será vingado. Que não seja esquecido, na juventude, Daemon Targaryen foi o príncipe da cidade. Seu rosto e suas risadas eram familiares para todos os carteiristas, prostitutas e apostadores da Baixada das Pulgas. O príncipe ainda tinha amigos nos lugares mais baixos de Porto Real e seguidores dentre os mantos dourados. Sem que o rei Aegon, a mão ou a rainha viúva soubessem, ele também tinha aliados na corte,
até no Conselho Verde. E um outro intermediário, um amigo especial em quem ele confiava completamente, que conhecia as tabernas e arenas de Ratazana que supuravam nas sombras da Fortaleza Vermelha, como o próprio Daemon já tinha conhecido, e se deslocava com facilidade nas sombras da cidade. Ele procurou esse estranho pálido, então, por meios secretos, para botar em ação uma vingança terrível. Nos lupanares da Baixada das Pulgas, o intermediário do príncipe Daemon encontrou instrumentos adequados. Um tinha sido sargento da patrulha da cidade. Grande e brutal, ele perdeu o manto dourado por matar uma prostituta de porrada no meio de uma fúria embriagada. O outro era exterminador de ratos da Fortaleza Vermelha. Seus verdadeiros nomes se perderam na história. Eles são lembrados, seria melhor que não fossem, como Sangue e Queijo. Queijo conhecia a Fortaleza Vermelha melhor do que o formato do próprio pau, conta Cogumelo. As portas escondidas e túneis secretos que Maegor, o Cruel, tinha construído eram tão familiares para o exterminador quanto os ratos que ele caçava. Usando uma passagem esquecida, Queijo levou Sangue até o coração do castelo sem ser visto por nenhum guarda. Alguns dizem que a presa era o próprio rei, mas Aegon era acompanhado pela guarda real onde quer que fosse, e nem Queijo conhecia uma entrada e uma saída da fortaleza de Maegor que não fosse pela ponte levadiça que passava sobre o fosso seco e seus formidáveis espigões de ferro. A Torre da Mão era menos segura. Os dois homens subiram pelas paredes, evitando os lanceiros postados nas portas da torre. Os aposentos de Soroto não eram de interesse para eles. Foram diretamente para os aposentos da filha dele, um andar abaixo. A rainha Alicent tinha ido morar lá depois da morte do rei Viserys, quando seu filho Aegon se mudou para a fortaleza de Maegor com a sua rainha. Depois que entraram, Queijo amarrou e amordaçou a rainha viúva, enquanto Sangue estrangulava sua criada de quarto. Em seguida, eles se sentaram para esperar, pois sabiam que era costume da rainha Rhaelyna levar os filhos para verem a avó todas as noites antes de irem dormir. Alheia ao perigo, a rainha apareceu quando o crepúsculo se espalhava pelo castelo, acompanhada dos 3 filhos. Jaehaerys e Jaehaera tinham 6 anos e Maelor tinha 2. Quando eles entraram nos aposentos, Rhaelyna estava segurando a mãozinha dele e chamando o nome de sua mãe. Sangue bloqueou a porta e matou os guardas da rainha, enquanto Queijo apareceu para pegar Maelor. Se gritarem, todos vão morrer. Sangue avisou sua graça. A rainha Rhaelyna manteve a calma, dizem. Quem são vocês? Perguntou ela aos 2. Cobradores de dívidas, disse Queijo. Olho por olho, filho por filho. Só queremos um para acertar as contas. Não vamos fazer mal ao restante de vocês, nem a um fio de cabelo. Qual vossa graça quer perder? Quando entendeu o que ele queria dizer, a rainha Rhaelyna suplicou para os homens a matarem no lugar de um dos seus filhos. Uma esposa não é um filho, disse Sangue. Tem que ser um menino. Queijo avisou a rainha para escolher logo, antes que Sangue ficasse cansado e abusasse da garotinha. Escolha, disse ele, senão vamos matar todos. De joelhos, chorando, Rhaelyna escolheu o mais novo, Maelor. Talvez ela tenha achado que o menino era pequeno demais para entender. Ou talvez tenha sido porque o menino mais velho, Jaehaerys, era primogênito e herdeiro do rei Aegon, o próximo na linha de sucessão do Trono de Ferro. Está ouvindo, garotinho? Sussurrou Queijo para Maelor. Sua mamãe quer você morto. Ele deu um sorriso para Sangue e o espadachim enorme matou o príncipe Jaehaerys, arrancando a cabeça do menino com um único golpe. A rainha começou a gritar. Estranhamente, o exterminador de ratos e o açougueiro foram fiéis à palavra. Eles não fizeram nenhum mal à rainha Rhaelyna, nem aos filhos que sobreviveram, mas fugiram com a cabeça do príncipe nas mãos. Uma gritaria soou, mas Queijo conhecia as passagens secretas que os guardas não conheciam, e os assassinos fugiram. Fecha aspas. Bom, como vocês podem ver, existem algumas diferenças entre as duas cenas, do livro e da série. Mas, pro andamento do vídeo, eu vou comentar as 3 diferenças que eu considero mais importantes. A primeira delas, e que eu considero a diferença mais importante de todas, é a questão da intencionalidade. Nos livros fica claro que o Daemon enviou o Sangue e o Queijo na intenção clara de matar os filhos do rei Aegon. Isso fica óbvio porque quando o próprio Daemon fala sobre a ideia de ser um filho por um filho, só o assassinato do filho do rei verde equivale ao assassinato de um filho da rainha negra, ou seja, algo bem olho por olho mesmo. Além disso, o livro também deixa claro como o Sangue e o Queijo sabiam que o rei Aegon estaria bem protegido e não daria para chegar até ele. Assim como diz também que eles ignoraram os aposentos do Otto Hightower, porque não tinham interesse nele e foram direto para o quarto da Alicent, porque eles sabiam que a Rhaelyna levaria as crianças até lá para dar boa noite para a avó. E o
Aemond, em todo esse momento, nem mesmo é mencionado. Ou seja, os assassinos foram mandados com a intenção clara de assassinar as crianças. E isso é algo recorrente em Westeros. Eu já mencionei o destino da Elia Martell e dos seus filhos. E essa ideia de matar crianças e delas acabarem vítimas na guerra é importante porque é justamente essa memória da morte brutal de inocentes que faz o Ned Stark querer dar uma chance para Cersei fugir de Porto Real lá no primeiro livro. Todo mundo diz o quanto Ned Stark foi burro e não soube jogar na política, mas a verdade é que na cabeça dele o mais importante naquele momento era evitar que as crianças fossem mortas, pegas no meio do jogo dos tronos dos seus pais. E claro, ele subestimou a Cersei também, mas todo esse arco do Ned é mais uma prova de como, às vezes, de fato, na história de Westeros, as crianças acabavam pagando pelos erros dos seus pais. Ou seja, por mais cruel que fosse o Daemon querer mandar matar uma criança, isso condiz com o que os nobres costumam fazer numa guerra dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Porém, na série de House of the Dragon, o Daemon envia os seus assassinos para matar o Aemond. Ou seja, quando os assassinos acabam encontrando a Rhaelyna e os seus filhos, eles agem meio que por ansiedade e improvisam. O que torna a morte do Jaehaerys uma espécie de acidente de percurso. Tira o dolo do Daemon, a questão da intencionalidade que ele tinha em mandar matar um dos filhos do Aegon e da Rhaelyna. Parece simplesmente que a série não teve coragem e não quis pegar um dos seus protagonistas, o Daemon, e deixar claro que ele era uma figura que aprovava o infanticídio. Entendem como isso impacta a história? O mesmo ocorreu na primeira temporada, quando eles fizeram o Aemond matar o Lucerys por acidente. Na cena da série, parece que a Vhagar meio que se descontrola e age por conta própria, o que é diferente dos livros, onde fica mais claro que o Aemond queria mesmo vingança e queria matar o Lucerys. E pra mim, essa mudança nas intenções dos personagens é muito perigosa. Tirar a intenção dos personagens costuma gerar grandes consequências na narrativa. Um exemplo disso foi em Game of Thrones com o Tyrion. Eu nunca esqueço da Mikan fazendo essa comparação dentro da série de vídeos que ela fez do Autópsia de Game of Thrones. Isso porque nos livros, após o Jaime libertar o Tyrion da prisão, ele descobre a verdade sobre a Tisha, a sua primeira esposa. Com isso, o Tyrion rompe o relacionamento com seu irmão e isso faz com que ele queira ir procurar o pai nos seus aposentos. Lá na Torre da Mão do Rei, ele encontra a Shai e a mata friamente. E é justamente esse assassinato que faz ele ter coragem de ir para as últimas consequências para matar o próprio pai também. Porém, na série, o rompimento com Jaime nunca acontece. O Tyrion mata a Shai tentando se defender, porque ela tenta atacar ele com uma faca primeiro. E só depois o Tyrion acaba matando o pai. Inicialmente parece que deu no mesmo e que a série fez uma ótima adaptação. Porém, enquanto nos livros, depois dessas ações, o Tyrion se transforma em outro personagem, ficando mais frio, duro e com pensamentos cruéis e violentos, um cara completamente quebrado, na série, o personagem nunca passa por essa transformação. Então, nas últimas 3 temporadas de Game of Thrones, o Tyrion ficou sem propósito. Os D&D não sabiam o que fazer com ele porque eles não tinham construído o personagem igual ao que aconteceu nos livros. E no final, eles não tinham como usar o Tyrion da mesma forma que o George R. R. Martin vai usar agora no final das Crônicas de Gelo e Fogo. Por isso, nas últimas temporadas, o Tyrion vira quase um inútil na trama. Ele não serve para ajudar Daenerys, ele fica indeciso sobre a família dele e ele fica basicamente perdido. Tudo porque muito antes, lá na 4ª temporada, os produtores não tiveram a coragem de transformar o personagem do mesmo jeito que aconteceu nos livros. Não tiveram coragem de colocar o Tyrion contra o Jaime, nem de fazer o Tyrion ser um personagem que comete um assassinato a sangue frio e de forma até talvez não tão justificada, porque ele matar o pai é pesado, mas a gente sabia como o Tywin era cruel. Agora, a morte da Shai, ela é um pouco mais fria, um pouco mais violenta pro lado do Tyrion, e os produtores não tiveram coragem de colocar isso na história. E eu acho que o mesmo está acontecendo em House of the Dragon. Eles estão com medo de mostrar o lado verdadeiramente cruel dos personagens e estão tentando minimizar as ações individuais deles, que são cruéis e bastante egoístas dentro dos livros. No futuro, isso pode trazer problemas para a trama, porque nós sabemos que fim levou Game of Thrones, e ninguém fica animado de lembrar das últimas temporadas. Enfim, a segunda diferença é a Rhaelyna ter que escolher um dos filhos para morrer. Na série, ficou um pouco estranho a cena dela apontando qual filho era menino e qual era menina. Para parar para pensar, 2 assassinos que foram lá para matar uma criança iam mesmo se preocupar com algum pudor para verificar qual criança era o menino? Iam simplesmente olhar lá mesmo na hora e iam ver. Não precisava que a mãe realmente indicasse.
Mas pareceu que na série eles fizeram a cena desse jeito meio que para remeter a esse momento dos livros, de uma escolha, uma certa autorização que a Helena dá para matar um dos filhos. Porém, nos livros, não só ela tem que escolher diretamente um filho para morrer, como os assassinos acabam matando o menino que ela não escolheu. E isso é muito mais impactante. É como no filme A Escolha de Sofia, onde a mãe tem que escolher qual filho que ela vai deixar para morrer. É uma decisão que vai deixar muitas marcas e traumas profundos nela, e a forma como é construído nos livros intensifica isso e torna a cena muito mais brutal. Tirarem a questão da escolha da Helena, para mim, também tira um pouco do peso dramático de toda essa cena. Além disso, na série, a Helena e o rei Aegon têm só 2 filhos. E agora que o Jaehaerys morreu, o Aegon meio que não tem ninguém direto para suceder ele. Num cenário de guerra, um rei fica muito vulnerável. Então essa questão do herdeiro do Aegon pode ser um problema para a série. Claro que, no cenário que eles estão agora, o Aemond seria o herdeiro do Aegon. Mas o próprio Aemond também está muito envolvido na guerra e não está seguro. Então a morte do Jaehaerys na série acaba deixando essa ponta solta. De certa forma, deixa a sucessão do Aegon em risco e eles vão precisar corrigir isso na narrativa no futuro, ou pelo menos trabalhar isso de alguma forma. Enfim, e o terceiro ponto de diferença dessa cena entre livro e série envolve a própria reação da Helena com a morte do filho. Na série, eles fizeram a Helena ser essa pessoa que está dentro do espectro autista. Então a reação dela na série, ficando introspectiva e nervosa, combina com essa característica que eles deram para a personagem. E eu não sou especialista em atuação para julgar se a atriz foi bem ou não no momento. Mas eu também entendo o outro lado, que diz que no livro a cena é mais dramática e mais emotiva, com a Helena gritando em desespero pela morte do filho, pedindo para que matassem ela e tudo mais. Para mim, essa questão da atuação e da dramaticidade da cena não me incomodou muito, e eu acho que a cena na série conseguiu impactar e passar a emoção de qualquer jeito. Então, para mim não é um grande problema, mas acho que vale comentar porque é uma coisa que muita gente reclamou. Enfim, para mim essas são as maiores diferenças entre o livro e a série na cena do Sangue do Queijo. Como eu disse, a versão dos livros não anula a série e nem torna a série ruim. Inclusive, eu achei que esse primeiro episódio foi um bom episódio e eu acredito que House of the Dragon tem muitas qualidades. Essa questão deles amenizarem um pouco as decisões dos personagens me preocupa mais, porém eu acho que é um tópico que a série ainda pode desenvolver enquanto a guerra for avançando e se intensificando, e aí o lado cruel dos personagens vai se revelando mais. Eu tenho esperanças, pelo menos. Enfim, deixem nos comentários o que vocês acharam dessa cena e quais os impactos que a mudança pode trazer para o andamento da narrativa e da série como um todo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.